Sagitário, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Prazer, Sagitário, eu sou a Tatiane. Meu apelido é Tati. Vim trazer uma leitura semanal atemporal. Quer dizer, minto, é uma leitura bônus. Não é semanal atemporal, é o costume de toda semana trazer essa abertura. Mas é uma leitura bônus, tá bom? Leitura bônus para o signo de Sagitário. 10 de espadas, a força invertida e o valete de espadas com a carta da mente. Tem algum arrependimento aqui. Alguma coisa levou a alguma situação, algum aspecto de descontrole. É como se alguém percebe que perdeu o controle da situação, a moralidade, enquanto que uma outra pessoa pode muito bem estar tendo clareza, lucidez. Rainha de espadas, rei de copas, a cura e a voz interior. Tem alguém buscando na espiritualidade alguma resposta em relação a vocês, o florescimento. Porque é como se alguém vê valor em você, mas te subestimou de alguma forma. É como se para alguém pode ser muito uma questão de alguém que você lidou, de alguém que perdeu o entusiasmo, né? Porque a força também fala de entusiasmo, energia de leão, signo de leão entusiasmado. Pode ser que essa pessoa ela perdeu um entusiasmo, e aqui para algum de vocês pode ter sido, né, a mente, valete de espadas. Pode ser por uma conversa íntima, uma conversa que pode, com 10 de espadas, ter tido algum excesso. Mas essa pessoa ela está buscando, né, na espiritualidade respostas. Porque é como se alguém vê valor em você, mas nesse momento parece que alguém está te subestimando, ou alguém se desentusiasmou por conta de uma conversa, um desabafo. Alguém está buscando conselho. Eu vejo que é uma pessoa que ela gosta disso, de ser aconselhada. Não é muito uma pessoa que ela ouve muito somente assim, né? Ela gosta de conselho de quem ela confia, né? E é uma pessoa que, nossa, essa pessoa ela vê você como alguém com essa rainha de ouros, né? Alguém tão bonito, tão sábio, tão maduro, tão... Mas aqui pode ser também algum aspecto da pessoa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que saiu oculto aqui? A repressão. Teve algum exagero sobre o que estamos falando aqui. O 9 de espadas, o sofrimento. Pode ser que algum aspecto da pessoa, os amantes, de uma certa duplicidade, dualidade, é como se com você, pode ser no geral, contexto geral, mas pode ser com você que funciona a dinâmica com essa pessoa assim. Um dia ela tá empolgada, outro dia ela tá desempolgada, ou um dia ela quer, outro dia ela já não sabe muito bem assim. E pode ser que essa pessoa, inclusive, ela levou alguma coisa para um contexto. Ela levou alguma coisa para um contexto onde ela se chateou, mas ela não. Meio que ela não sabe como falar isso para você. É como se, na verdade, alguém queria que ele quer impor um certo limite, mas não sabe como. Alguém não gostou de algo que você falou, ou de que você não falou, uma resposta que você deu, ou até uma resposta que você não deu, ou a pessoa, ela meio que ela até ela se questiona muito aqui, e até de uma certa forma ela se reprime, se pune, né? Ela se arrepende por não ter entregado algo que você, pode ser que você esperou. Aqui tá falando sobre conversa, tá? Me parece que você é a parte que foi mais genuína, né? Aqui, e me parece que essa pessoa, ela tem algum aspecto dela, do ser dela,
que ela tenta esconder um aspecto da personalidade dela em que ela não é muito certinha, né? E me parece que você a viu como certinha, ou você a anotou como alguém que tinha um grau de maturidade acima do que a pessoa, na verdade, a pessoa tem, né? E é como se a pessoa ela não gostou. Hein? Vamos ver, né, gente? Que a morte, a transformação. E como se algo foi desfeito aqui, a simplicidade, o 8 de terra e o controle. Mas eu vejo essa pessoa, ela, sobre o que estamos falando aqui, é como se ela se realinha. E o rebelde, é como se alguém se realinha aqui. E a concessão, essa pessoa ela vai voltar a te procurar. Mas aqui a espiritualidade está falando, ó, nem tudo. Preste atenção aqui, porque alguns de vocês podem estar vendo essa pessoa como alguém. Pode ser que essa pessoa ela exerça uma certa. Ela tem receio de perder alguma coisa assim. Ela tem receio de perder alguma coisa correspondente a alguma postura alguma postura que ela desenvolve, né? Ela tem perdeio de alguma postura que essa pessoa desenvolve em termos de valor ético, moral. Pode ser que essa pessoa ela leve, né? De acordo às diferenças de vocês, ela leve a percepção da situação de vocês num contexto onde ela possa vir a perder, né? Tem uma reviravolta, gente, aqui no quadro desse relacionamento, tá? Porque eu vejo que aqui é como se você quer essa pessoa, a espiritualidade, ela lhe aconselha você a deixar, né? A algo se desfazer por si, né? Pode ser uma impressão que alguém teve de você, né? Aqui através de uma conversa, pode ser que você exagerou, ou pode ser que algo não foi correspondido por essa pessoa. E é como se a espiritualidade estivesse dizendo para você deixar isso se desfazer por si, né? Essa impressão se desfazer por si, essa pessoa, ela ter as próprias conclusões, tirar as próprias conclusões sem que essas conclusões dessa pessoa ela te venha em algum aspecto de te condenar ou até mesmo de te aprovar, né, de reprovar ou aprovar. É como se essa pessoa ela entende isso, que ela estava assim, em alguma postura de aprovação, reprovação, e que isso é algo que já prejudicou muito, né? E pode ser que isso não venha dela, né? Dela mesma, pode ser que isso venha dessa necessidade que ela tem de ouvir opiniões, de ouvir conselhos, né? E é isso, tá? Mas aqui para algum de vocês fala que pode ser que é uma situação que você viveu com alguém que traz muito, levantou muito sombra, né? Sua sombra da pessoa. Não que necessariamente é um vínculo espiritual, mas alguns de vocês pode ser que vocês estão presos em alguma espécie de algum contexto de uma realidade sofrida sobre essas questões de vínculos espirituais e que de uma certa forma isso já lhe colocou em uma condição de aprisionamento, né? Por você achar de repente que os desafios que são apresentados ali fazem parte de um processo realmente de ter que estar aceitando certas coisas, certas posturas do outro, né, em prol de um benefício maior, em prol de atingir um propósito na relação, no espiritual, e diz que não é bem assim, né? Porque na verdade a espiritualidade ela não quer que ninguém fique sofrendo, carente,
Não é isso. Isso, na verdade, faz parte de aspectos de deficiência do ser, né? Do ser em si incompleto, tá? Da pessoa que não está, o ser em si incompleto emocionalmente, tá bom? Então, eu vejo que tem uma reviravolta aqui, né? E tem uma procura e tem algum aspecto de uma rotina que é retomada. Mas primeiro possa ser que haja aqui nesse relacionamento entre você e essa pessoa um movimento mesmo de um certo desafio que se apresenta, né? E eu sinto que vai ser da sua parte e da parte da pessoa também, tá? Ocasionado por um, pelo outro ou pelos dois. Mais uma carta desse Rei de Espadas e o Imperador. Ó, a confiança, o Cavaleiro de Copas. Essa pessoa, ela vai entender o que ela sente por você, né? E a exaustão. E aqui, muito possivelmente, isso vai acontecer quando você recuar, né? Quando você, sagitariano, recuar ou até de uma certa forma desistir, aí é quando, é como se aí é que alguém de fato para de se defender emocionalmente, né? Bem, Sagitário, é isso, e se não foi isso, aqui fala sobre cuidado com isso, né? Que por conta de que alguém erra com você, de alguma maneira, você ser aquela pessoa que você já não acredita mais em ninguém, já não acredita mais, passa a desacreditar que é capaz e que é possível você viver uma relação de fato, né? Mas aqui mostra que você é influenciado por algumas crenças que dizem sim respeito a forças espirituais, do tipo, nossa, né, é relação espiritual, nossa, é minha alma gêmea, nossa, é minha chama gêmea, nossa, é um vínculo espiritual e por conta disso, toda a dinâmica deve ser pautada nesse sentido e nem sempre é assim, né? Às vezes você não se atém aos detalhes terrenos e práticos, né? Que acontece, como por exemplo, as pessoas conseguirem reconhecer no outro, né? Um aspecto de, às vezes até das manias, às vezes até, né? Das coisas que são muito comuns, né? E que são plausíveis e são passáveis aqui, né? Quando duas pessoas querem fazer dar certo, tá? Então, eu vejo isso. Alguém primeiro enfrenta a sua rispidez para depois alguém se motivar a te procurar. É isso, Sagitário, fica bem. Até para semana, pro próximo vídeo. Luz e paz.